e hoje eu vou pregar sobre a Páscoa. Não poderia ser pregar outra coisa. Vou pregar sobre a Páscoa. Eu vou falar sobre a Páscoa, não exatamente essa que vamos celebrar, mas vou falar do início que gerou esse tempo. E lá você vai ver comigo que na Páscoa de Êxodo, quando o povo sai do Egito, de onde vem a formação dessa palavra Páscoa, tem tudo a ver com a Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos. E nessa Páscoa ele implementou a nossa Santa Ceia, usando os elementos da própria Páscoa que estavam ali sobre a mesa. E ao colocar os elementos da Santa Ceia, ele falou também que nós deveríamos esperar sua morte e sua ressurreição. Então na Páscoa se tornou tão importante assim para nós. Deus permitiu que o seu povo vivesse no Egito por 430 anos. Não temos exatidão de quanto tempo eles ficaram. Bem, gozando do fato de serem parentes de José, que foi um grande homem do Egito. E não sabemos exatamente no ponto que eles se tornaram escravos. Mas a Bíblia diz que dinastias mudaram e vieram faraós que não conheciam José e a relevância do que José fez. E então eles escravizaram o povo de Israel. Povo esse que desceu com 12 famílias, que depois se tornaram 12 tribos. Os filhos de Jacó. Chegaram lá e ficaram e de repente se tornaram escravos. E o gemido deles, o sofrimento deles, numa vida de escravidão, estava sendo vista por Deus. E Deus então toma providência, manda Moisés ir até o Egito para libertar o povo. E Moisés vai, depois de ter uma experiência incrível com Deus, de uma busca a Deus, nesse confronto com Deus, e ele sai de lá impactado e ele vai enfrentar Faraó, que era não só o homem mais poderoso da época, mas era também tido como uma divindade em toda a terra, principalmente no Egito. E ele chega lá e então Deus começa um sistema de pragas. São 10 pragas. E eu vou me deter com você na última praga, a que envolve o sangue, porque hoje eu vou pregar para vocês sobre a marca do sangue. Então abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, vamos ler a poderosa, imutável e completa palavra de Deus. Êxodo 12, 12 e 13, tá? Capítulo 12, versículo 12 e versículo 13. Nessa noite, diz o Senhor, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos ou primogênitos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Olha só que praga terrível. Ele iria passar e iria visitar naquela noite todas as casas e todos os primogênitos morreriam naquela noite. E até dos animais, todos os primeiros gerados morreriam. Olha que importante essa frase aqui. Executarei juízo. Você pode repetir? Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas, servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. A marca do sangue. Deus instituiu a marca do sangue. Nesse episódio aqui, Deus vem e fala assim: peguem um cordeiro sem defeito, e vocês vão sacrificá-lo. O sangue escorrido dele, vocês vão usar e pintar os batentes, os umbrais da porta da casa de vocês. Quanto ao cordeiro, vocês assarão e terão a primeira Páscoa. Assarão e comerão com a sua
família, e será a primeira Páscoa. E ali ele já diz: façam isso e durmam aquela noite já vestidos para saírem, porque vocês sairão da terra do Egito. Então veja que Deus adota um sistema de pragas, e não foi aleatório. Deus adotou um sistema para destruir o sistema idólatra do Egito. E a última praga não poderia ser diferente. Deus vem desde o Nilo, que o Nilo, se você olhar no Google, você vai ver que a terra do Egito inteira depende do Nilo. Só há vida no Egito ao derredor do Nilo, ou à beira do mar Mediterrâneo, porque é impossível viver. Ali é o final do deserto do Saara. É uma região incrível. Você vê o rio aqui, na beiradinha do rio, uma vegetação exuberante, linda, pulsante, por causa do rio, e logo ali, uma areia totalmente improdutiva. Eles divinizavam, eles cultuavam o Nilo, e foi a primeira coisa que Deus tocou, transformando o Nilo em sangue. Deus vem de uma forma sistemática, atacando os ídolos, e transformando os ídolos em pragas, transformando o que eles tinham por valoroso em repugnante. Deus vinha alertando, não estava somente libertando o povo de Israel do Egito, Deus estava se revelando ao povo. Eu acho interessante que hoje as igrejas, nunca tivemos no Brasil igrejas tão grandes, tão cheias, mas as pessoas que vêm com que intenção? Elas querem conhecer a Deus, ou elas querem simplesmente sair do Egito? Elas querem servir a Deus, elas querem adorar a Deus. E lembre que a proposta deles saírem do Egito era que fossem adorar a Deus. Toda a discussão entre Moisés e Faraó era essa, que eles fossem adorar, que adorassem livremente. Mas quantos estão num processo de conhecer a Deus? Ou quantos estão perto de Deus porque Deus tem um poder infinito? Quantos estão perto de Deus porque Deus tem poder de multiplicar pães? Quantos não pertencem aos 5.000 alimentados pelo pão multiplicado? E assim, quando ele se identifica que sendo o pão da vida que desceu do céu, sobra apenas os 12 discípulos. Quantos não são aqueles que talvez esteja me ouvindo aqui, assistindo ao culto aqui, e já nem esteja acostumado, pensando que Deus é como eu, como você, que já conhecemos, que já prevemos. Deus tem muito mais a se dar a conhecer a você, e Deus está desafiando os deuses que te cercam, transformando em praga, para que você olhe exclusivamente para Ele. Quem aqui está disposto a botar os olhos só em Deus, dá glórias ao Senhor? Com isso, Deus estava libertando o seu povo, mas não só do Egito. Deus estava libertando o seu povo de toda a mistura religiosa, porque eles viveram ali por mais de 400 anos. Eles foram doutrinados, eles foram ensinados, e por fim foram inferiorizados, escravizados por pessoas que adoravam aquilo ou aqueles. Então Deus vem e confronta, humilha aquilo que os egípcios chamavam de deuses, ao ponto de, por último, enfrentar o príncipe, a divindade, que era o filho de Faraó, que era realmente visto como uma divindade. Ele era divino, não era humano. E Deus vem e mostra que ele morreria como morreu. Diante disso, eu quero que você me acompanhe, entendendo a marca do sangue, a relevância da marca do sangue. Deus estabelece com eles algo que viria à luz em Jesus Cristo com uma beleza muito maior. Jesus vem e mostra-nos a importância da marca do sangue. E Jesus vem e nos mostra isso 1400 anos depois desse episódio. Há 3.400 anos atrás estava acontecendo isso, e até hoje isso se torna relevante. E eu quero que você grave esse primeiro ensinamento. Havia uma sentença para ser executada. Você leu comigo.
Havia uma sentença para ser executada. Deus diz: eu sentenciei e eu vou executar. Não importava se eles acreditavam ou não acreditavam. Eles morreram. Não importava se eles acreditavam naquela profecia ou não. A profecia simplesmente se cumpre, pois ela partiu de Deus. Não importava se eles estavam com o coração pronto para isso ou não. Simplesmente a sentença tinha que ser executada. Imagine se em nosso meio, Deus, em nosso meio humano, juízes decretam situações, e temos visto situações até às vezes difíceis de ver e de conviver, como vemos abusos no Supremo, em que não se respeita os outros poderes, os outros dois poderes da nossa república, e um ministro, ele simplesmente fala: faz isso, faz aquilo, e você vê que não tem elementos para segurar. Simplesmente a decisão ou a sentença dele é levada a efeito. Imagina Deus que criou o universo, que criou eu e você, que criou todas as pessoas. Quando ele tem uma sentença, simplesmente ela se realiza. Essa sentença passaria por sobre a terra do Egito. Havia uma sentença sobre eles, e essa sentença passaria por sobre a terra do Egito. Essa sentença viria se cumprindo sobre eles, e não importava se eles acreditavam ou não. Quando chegasse a sentença de Deus, Deus disse: eu visitarei, eu ferirei, matarei. Não importava, Deus não ia perguntar o nome de alguém, não ia pedir o documento, não ia pedir referências, coisas que para nós nesse mundo são muito valiosas, mas para Deus não vale nada. Deus está de olho em outra coisa. Não ia perguntar o rol de amigos que você pertence, o teu nível social, não ia importar, e não ia perguntar qual o tamanho do teu imposto de renda, não ia perguntar para você quantos diplomas você possui. Simplesmente ele ia observar a marca do sangue. Não tem a marca do sangue, é necessário que morra, porque não há sustentação para a vida. Quem está me entendendo diz um amém. Se não há a marca do sangue, não há sustentação para a vida. Não importaria mais nada. Não seria avaliado se merecia ou não morrer. Simplesmente a sentença seria executada. Eu acho isso tão familiar a todos nós, porque nós desde Adão nos separamos de Deus, e Deus já avisou que é uma sentença sobre o homem, que o salário do pecado é a morte. Mas veja como nós temos dificuldade de lidar com isso. Nós olhamos pessoas e falamos: mas ela tem uma carinha tão boa, ela não merece morrer. A outro: mas essa pessoa, ela só faz o bem. Ninguém só faz o bem. Jesus disse, porque vieram a ele e falaram: ó bom mestre. Jesus falou: por que me chamas bom? Bom há só um, que é o meu Pai que está no céu. E hoje está cheio de bonzinho por aí. Nós ignoramos a sentença. Nós começamos, e veja a dificuldade que nós temos de entender a graça de Deus e o poder do sangue de Jesus. Porque nós começamos a criar situações para uma pessoa não ser salva. Nós começamos a relativizar pessoas que serão e pessoas que não serão salvas. Só havia um critério. E qual era o critério no Egito? A marca do sangue. Qual era o critério? A marca do sangue. Se chegasse e visse a marca do sangue, ali pararia o ataque. Mas se chegasse e não visse a marca do sangue, simplesmente executaria. E assim aconteceu. Não adiantava se justificar, não adianta. A morte é uma sentença, e a morte alcança a todos. A morte eterna, que leva para o inferno, alcança a todos. A única
situação, o único sinal, o único carimbo, a única autoridade que a morte se rende, é quem venceu a ela. Ela veio e atuou, mas no terceiro dia, ele voltou e disse: onde está a morte? O teu aguilhão, onde está a morte? A tua força. Eu sou o único que venceu a morte, Senhor Jesus. O cordeiro naquele dia, era o cordeiro que eles participavam na Páscoa. E por isso Jesus torna tão interessante a Páscoa com seus discípulos, mostrando que aquilo era o corpo e o sangue dele que deveriam participar. Ele vem e mostra que a marca era a única forma de conter a sentença que seria executada inevitavelmente. Se era executada inevitavelmente, ela foi executada. E eu aqui, para que você entenda melhor, por mais que você veja como isso por nossos preconceitos, por nós acharmos que há algum merecimento em nós, e não há. A nossa salvação é pela graça, e a graça não provém de nós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Como o sangue que eles pegaram ali, esse sangue não era o sangue deles, era o sangue de um substituto no lugar deles. A única necessidade que eles tinham era de marcar a sua vida com aquele sangue. E eu criei uma situação imaginária aqui, em que 2 hebreus estavam recém-pintados ali, os seus batentes da porta, e eles olharam um para o outro e falaram: você está com medo? E o outro falou assim: eu estou, pois a gente está vendo uma época de tanta dificuldade, de pragas, e nunca vimos um sobrenatural se apresentando assim. E vai que de repente o anjo que vem executando a morte é daltônico e não consegue enxergar que é sangue. O outro olhou e falou assim: eu estou muito preocupado. Eu estou preocupado porque eu não estou vivendo bem. Eu ando brigando muito em casa. Eu não estou sendo uma pessoa muito boa. O outro se aproximou e disse assim: eu estou preocupado com esse negócio de morrer, porque eu sou primogênito, e eu estou devendo o trigo que eu comprei lá na venda e eu não paguei. E um começou a temer pelos seus próprios erros, e o outro começou a temer pelos próprios erros, até que um no meio deles disse assim: o que Deus disse através de Moisés? Deus disse que ele viria, porém as casas que seriam marcadas pelo sangue, ele não entraria, ele passaria por sobre a casa e iria na casa que não tivesse a marca. Então um olhou para o outro e falou: você já pintou os umbrais da tua casa? Eu já. O outro: você já pintou os umbrais da sua casa? Eu já. Então eles olharam e falaram: então nós seremos salvos da morte, porque nós pintamos com sangue a entrada da nossa casa. Há muita dúvida sendo lançada na mente das pessoas. Há muita incredulidade, e como é comum as pessoas me procurarem e perguntarem: pastor, eu estou em dúvida se eu sou salvo. E eu faço perguntas básicas. Eu falo: Jesus é o teu Salvador? É. Você crê que só Jesus Cristo salva? Eu creio. E eu já tenho experiência. Vou fazer 25 anos de pastor aí. Vamos celebrar. Então eu já olho e falo: confessa o pecado que você quer confessar. Porque isso é papo de consciência pesada. Porque você continua crendo em Jesus, você continua os seus passos iniciais, em que você vibrou com a salvação, que te levaram ao batismo. Não foi uma vida perfeita, foi você estar em Cristo, mas agora você está flertando, você está deixando o pecado crescer em você. Então fala comigo, porque o tratamento é outro. Nós vamos tratar alguém que ainda está vivo, mas está sendo atacado para que morra. Mas vamos vencer. E então as pessoas vêm e começam a se abrir. Por quê? Porque elas têm uma dificuldade de entender que essa sentença
não observa quem você é. Essa sentença só respeita um, e o nome dele não é Rafael, o nome dele não é Leandro, o nome dele não é Bianca Toledo, não é Rogério, o nome dele é Senhor Jesus Cristo. É o único que pode dar vida eterna. Esteja nele, permaneça nele e você será salvo. Permaneça nele e brota em você a certeza da salvação. Mas da onde vem essa certeza? Da conversa final dos hebreus. Mas você pintou a porta? Pintei. Você pintou o umbral da porta, os batentes? Pintei. Pois então entrem na porta e permaneçam dentro desse ambiente. A força da morte, ela só se rende a essa autoridade. Eu citei esse exemplo para você entender a suficiência da marca do sangue. A marca do sangue é suficiente para salvar. A marca do sangue é suficiente para levar para o céu. Mas meu vizinho diz que eu não vou para o céu. Mas olha, a marca do sangue está na tua vida? Está. Então quem vai dizer que você vai para o céu é a marca do sangue. Mas as pessoas dizem que eu estou enganado. Mas você crê que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi derramado na sua vida? Sim, eu creio. Sim, eu já fiz essa oração. Sim, você não precisa verter o sangue já foi vertido. O que você precisa é aplicá-lo na tua vida. Sim, eu já fiz isso. Pois então é isso que a sentença vai ver. Ela vai olhar para você e ver que há a marca do sangue na tua vida. Pois então ela é obrigada a passar por sobre você. E que vá procurar outro. E tomara que nós trabalhemos tanto em Campinas, que pelo menos 10, 12 mil pessoas só aqui sejam salvas da morte. Porque o sangue de Jesus é suficiente. Se você crê que esse Jesus é suficiente, dê um aplauso a ele. E toda essa suficiência, ela se centraliza na marca do sangue. Que é o último ensino que eu tenho para você, a marca do sangue. Havia uma sentença, mas também havia uma marca. Havia uma sentença, mas também havia um antídoto. Os batentes das portas sinalizam uma individualidade. E aqui eu acho muito interessante, porque a morte reina sobre todos. Ela reina sobre o egípcio, mas ela reina sobre o hebreu. Ela reina sobre o brasileiro e ela reina sobre o americano. Ela reina sobre o campineiro que não é da igreja e ela reina sobre o campineiro que é convertido. Então Deus não poderia simplesmente isentar em tudo, em todas as 9. Deus isentou o seu povo. Quando foi do Egito, Deus preservou o seu povo. No Nilo, Deus preservou o seu povo. Quando houve escuridão, lembra da escuridão? Deus preservou o seu povo. Toda a terra do Egito ficou em escuridão densa. E onde estava o povo de Deus foi poupado. Nas feridas, nos furúnculos e assim por diante. Em todas as pragas, Deus simplesmente isentou. Mas quando chegou a praga da morte, Deus não podia isentar o seu povo. Porque há uma sentença. Todos pecaram, inclusive os hebreus, todos pecaram, inclusive os egípcios, todos pecaram, inclusive os campineiros, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Há uma sentença sobre todos. Deus não podia simplesmente isentar, então Ele prepara alguém para morrer no lugar. Ele fala, pegue um cordeiro. O que o cordeiro devia? Nada. O cordeiro foi o substituto. E o cordeiro ficou sendo substituto por 1400 anos no templo, até quando veio Jesus. E por uma vez só, derramou o seu sangue. E o véu da separação, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E Deus se tornou acessível a todo que tiver a marca do sangue na sua vida. Ele diz, aproxime-se do trono da graça e entre no trono, no santo dos santos, pelo sangue do Filho de Deus.
A marca do sangue, a marca do sangue, ela vem e torna capaz. A marca do sangue vem e torna. Deus não podia simplesmente imunizar o seu povo. Eles não foram poupados por serem hebreus. Eles não foram poupados por serem descendentes de Abraão. Eles foram poupados porque pintaram com sangue as suas casas. Nós não somos poupados porque somos membros da igreja batista ou porque somos dizimistas. Nós não somos poupados porque frequentamos assiduamente os cultos. Nós somos poupados porque alguém morreu em nosso lugar. Se há uma sentença, ela tem que ser cumprida, e ela foi cumprida nos ombros do nosso Salvador, o sumo sacerdote que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, ao ponto de sem a morte ter sentença sobre ele, porque ele não conheceu o pecado, e o pecado não conheceu. Mesmo assim ele morreu a minha morte. Você pode fazer isso? Ele morreu a minha morte. Esse reconhecimento salva você. Ele morreu a minha morte, para que o sangue dele me marcasse, e eu pudesse viver a sua vida. A marca do sangue, a marca do sangue. E eu achei aqui muito lindo algo que pesquisando encontrei. Em 1700 e pouco, na época de Napoleão, houve um despertamento para o Egito e para as riquezas arqueológicas e riquezas que ali estavam. E eles começam a cavar, e existe muita coisa ainda para ser descoberta no meio daquela areia de túmulos preservados. Por quê? O povo egípcio entendia que aqui era um momento de passagem. Então eles não construíam coisas muito grandes, a não ser os templos, que ainda existem até hoje lá. E em partes por causa de vocês eu tive o privilégio de visitar já por 3 vezes. E numa delas eu percorri todo o Nilo, conhecendo todos esses pontos. Mas quando começaram a descobrir os túmulos, eles descobriram as tumbas, né? Entraram em tumbas, porque a das pirâmides já estava totalmente já sem nada. Então eles começaram a encontrar num lugar chamado Vale dos Reis, subterrâneo, tumbas totalmente intocáveis, como por exemplo de Tutankhamon, que ficou muito conhecido, e tudo dele, até a máscara funerária dele, totalmente de ouro, é preservada e hoje está no museu lá no Egito. Mas eles encontraram algo muito interessante que dá uma luz sobre esse texto tremenda. Eles encontraram o que eles chamavam ali de porta falsa, porque ela não levava a lugar nenhum, mas era o desenho da porta dos egípcios daquela época, da época de Moisés, da época do Êxodo, da época do texto. E se você der uma observada no texto, eu vou lembrar você leu comigo Êxodo 12, a segunda parte desse versículo diz: Deus diz, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E você vai entender isso agora. Você vai entender o que Deus estava falando aqui. Por favor, projetem uma das fotos. Existem muitas, mas eu escolhi essa para que você entendesse. Se você perceber ali, você vê vários batentes, um menor, outro maior e outro maior. E em todos os batentes você percebe a mesma coisa. O que você está enxergando em todos eles? Inscrições. Isso aqui é fundamental para você entender agora. Você está observando nele inscrições, lógico, na escrita deles, hieroglíficos, mas que hoje já podemos entender o que está escrito, mas em todos eles estavam escritos, e escritos abundantemente. Assim eram as portas de todas as casas do Egito. Nas maiores, maiores, nas menores, menores. Mas em todas elas, eles escreviam. E o que eles escreviam? Eles escreviam as divindades que vinham para guardar aquela casa. As divindades que estavam ali, guardando aquela realidade. Isso não é tão estranho para nós. Seria para nós como um vaso de espada de São Jorge na beira da porta. Isso não é tão estranho para nós. Seria como um sal grosso. Ou seria como um Buda virado de costas em cima do sal grosso e com alho em cima, para se garantir. Assim os egípcios eram.
Eu me lembro que eu cresci, onde eu vivi até os meus 22 anos, quando vim para Campinas servir a esta igreja, na frente da minha casa, tinha uma mulher que era extremamente, assim, ela tinha esse sincretismo religioso. Ela fazia tudo, ela acendia uma vela para o diabo, outra para um santo, ia na igreja, ia no terreiro, fazia tudo. E na casa dela, no portão, tinha uma ferradura. E eu nunca consegui entender a mensagem. Quem é que já viu uma ferradura em entradas assim? Eu creio que é comum. E o que quer dizer aquilo? Que quem for querer entrar vai levar um coice, que um cavalo vai guardar, ou quem entrar vira um cavalo, não sabemos. Mas é uma coisa que alguém falou, usa, que faz bem. E pessoas usam e põem fitinhas no seu braço, lembrança não sei de onde, e aquilo chega a ser até nojento, porque aquilo vai apodrecendo, e a pessoa fala, não posso tirar, porque tem um efeito de proteção. Outros usam um patuá pendurado aqui, outros usam, olha aquela porta, naquela porta nós víamos ali, santo alguma coisa, santo alguma outra coisa, santo alguma outra coisa, só muda os nomes, a idolatria é a mesma, santo outra alguma coisa, santo outra alguma coisa, e Deus disse, nessa noite eu destruirei, eu envergonharei todos os ídolos do Egito. Deus falou, peguem sangue e pintem todas essas inscrições, pintem todas essas inscrições, a porta que tiver marcada pelo sangue, a morte não entrará. A porta que pode ter 1000 coisas escritas, a morte não tem respeito por nada disso. Ela entra e ela executa a sentença. Deus está te desafiando a você ser coberto pelo sangue de Jesus. Está na hora de você pintar com o sangue de Jesus tua histórico de idolatria, tuas manias de sorte, tuas mandigas de macumbeiro. Está na hora de você cobrir com o sangue de Jesus. Ao olhar para você, as inscrições não serão mais vistas, apenas o sangue de Jesus será visto sobre a tua vida. Nós não precisamos de sorte, nós não precisamos de mandinga, nós não precisamos de ídolos. Nós temos o Senhor Jesus Cristo vivo entre nós. É Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Nos batentes estava a base de uma fé idólatra. Nos nossos batentes está a base o único capaz de salvar qualquer ser humano em qualquer época, o único que venceu a morte. E seu nome não é Maria, sua mãe, não é João, seu amigo, não é Pedro, seu apóstolo. O seu nome é Jesus Cristo. Não se marque, não se deixe marcar. E se alguma vez você marcou, o sangue de Jesus pinta por cima. O sangue de Jesus pinta por cima. Mateus 26, 28 está escrito assim. Jesus, no momento da Páscoa com seus discípulos, ele diz: este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados do Rafael. Os pecados, Jesus Cristo já perdoou os meus pecados. Quem mais? Quem mais aí? Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados. Jesus Cristo já levou sobre si. Então Páscoa é a marca do sangue de Jesus na tua vida. Pastor, de onde vem o ovinho, o coelhinho, essas coisinhas? Irmão, isso é festa que acontecia, a fertilidade. Toda a história humana é marcada por idolatria e fertilidade. Nós tínhamos em Éfeso, Diana, que era uma imagem de uma mulher com dezenas de seios, para demonstrar que estavam sendo protegidos por alguém que promoveria colheita, vida. Isso é do ser humano. Hoje, essa fertilidade tem cor mais esverdeada, uma notinha de 100, outra de 200. Coisas que pessoas podem se apegar naquilo. Mas há um sangue para cobrir isso na vida das pessoas também.
E toda vez que você contribui na obra de Deus, você rende o ídolo da nossa geração aos pés do Senhor Jesus Cristo, dizendo: isso aqui é dinheiro para me manter, pois quem me mantém é o Senhor Jesus, e deposita nos pés dele. É a marca do sangue. Esta escolha transforma, não dá mais para ser escravo no Egito, nós somos livres. Eu acho interessante que pessoas, por causa de uma tal de hipergraça, que estão ressuscitando por aí, um tema da hipergraça. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas falam de uma hipergraça, uma graça permissiva, uma graça que fala assim: seja o que você quiser, não importa, o que importa é que você um dia creu em Jesus. Não tem inteligência nisso. Era a mesma coisa que um egípcio, ou melhor, um hebreu, ter passado sangue nas portas da sua casa, ser poupado da morte, e aí no dia seguinte ele vê uma festa e todo mundo dizendo: vamos embora, vamos para a terra prometida, vamos adorar a Deus, vamos viver uma nova vida. E ele fala: não, eu sou escravo do Egito, eu permanecerei aqui porque eu sou escravo do Egito. Assim você, que já foi liberto do pecado, mas insiste em repeti-lo, você precisa pendurar. O que eu falei que a mulher pendurava lá na casa dela? Você precisa de uma ferradura. Não tem cabimento, Deus te libertou. Jesus veio para te dar uma nova vida. E você fala: não, quando eu morrer eu vou para o céu, mas aqui eu quero viver essa mediocridade de escravo do pecado. Não vai acontecer. O povo de Deus foi viver Deus. Quem ficou na escravidão ficou. O sangue perdeu a validade assim como ele perdeu o seu propósito. O sangue perdeu a sua função, assim como uma pessoa perdeu de vista o propósito de ser salvo pela vida e para a vida. Páscoa é ser marcado pelo sangue de Jesus. Não tem problema de você comer o vinho de chocolate. Não coma muito, porque pode fazer mal, mas não tem problema de nada disso. Não tem problema de você dar isso para os seus filhos. Eu não gosto desse radicalismo que alguns ficam. Esse radicalismo leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, e pode dar um problema. Se você pensa assim, é problema seu, mas você não é o pastor da igreja. Eu tenho responsabilidade com a vida de todos vocês, por isso eu não sou assim. Mas não deixe seu filho se limitar a isso. Deixa ele comer o ovinho, mas fala: meu filho, ovo é bom, mas Jesus não tem nada a ver com ovo. Coelhinho, legal, mas Jesus não tem nada a ver com coelhinho. Nós demos uma adaptada, dizemos assim, que é para celebrar a vida, ovo, vida, coelhinho é vida, e aí Jesus, vida, não. Chega para o seu filho e conta a história de paixão de Jesus por ele. Não deixe só que as pastoras façam isso ali. Faça isso com seu filho. Fala: meu filho, tem alguém e você precisa conhecer. Está na idade de saber. Quando é essa idade? Hoje. Já está na idade de você saber: tem alguém que te ama tanto que morreu no teu lugar. E quando o papai e a mamãe morrer, eu vou para esse lugar que ele preparou. E se você quiser um dia me encontrar, continue firme em Jesus, porque eu vou estar te esperando. Meu filho, seja marcado pelo sangue de Jesus. Páscoa não é uma marca na porta, não é uma marca no batente, mas é uma vida sob a cobertura do sangue de Jesus. Só se conhecia a escravidão, mas em Cristo nós conhecemos a vida eterna. Só se conhecia o barulho do chicote, mas em Cristo conhecemos alguém que nos amou da tal maneira, a tal ponto que morreu em nosso lugar, para que nós vivêssemos a eternidade.